Boa tarde. Boa tarde para todas, boa tarde para todos, boa tarde para todos que estão nos ouvindo aqui ao vivo. Começamos agora, quase que pontualmente, a nossa conferência de abertura do módulo 4. Eu dou o meu boa tarde, bom dia, boa noite para aqueles e aquelas que vão assistir essa conferência depois pelo link do YouTube, na TV UERJ. Eu sou a professora Rosineide Freitas, sou professora desta instituição, estou lotada na unidade CAP-UERJ e é um prazer, vou estar aqui conduzindo essa mesa de abertura com essa honra das nossas ancestrais. Esse aqui é a conferência de abertura do módulo 1 do curso CPVA, que é o curso para a composição da Comissão Permanente de Validação de Autodeclaração. Esse curso tem como objetivo formar aqueles e aquelas da nossa comunidade que se dispuseram de pronto a conosco fazer valer a política de cotas raciais na nossa universidade, especialmente combater as fraudes e crimes contra o acesso à política de cotas raciais na nossa universidade. Essa comissão está num grande guarda-chuva da Câmara de Implementação de Políticas de Ação Afirmativa, Antirracista e Interseccional, da PR4, que é a Pró-Reitoria de Políticas de Assuntos de Assistência Estudantil. Começo essa mesa fazendo aqui, prestando a minha solidariedade em nome da comunidade uergiana, às mais de 500 mil de famílias que foram ceifados por essa pandemia, em sua maioria famílias de pessoas negras, e como bem apontou a doutora Jurema Werneck na sua participação na comissão da Covid-19 do Senado, milhares de mortes dessas evitáveis. Então, em nome da comunidade uergiana, eu deixo aqui registrado a nossa solidariedade. Quero aqui também fazer um agradecimento especial à nossa mesa de abertura, na tarde/noite de ontem, que contou com a participação do excelentíssimo reitor, doutor Ricardo Lodge, o vice-reitor, as pró-reitorias e também o diretor de centro setorial, e também com a especial condução da nossa pró-reitora, a professora doutora Cátia Antônia da Silva, que daqui a pouco vai vir aqui dar uma palavra para a gente nessa conferência de abertura. Essa conferência de abertura é referente ao módulo 1 do nosso curso. O nosso curso foi construído em 4 módulos, e esse módulo 1 é um módulo importante, central, para que a gente construa um trabalho ético responsável de combate às fraudes e às cotas raciais. Esse módulo, então, vai trazer um debate sobre a configuração da sociedade brasileira, especialmente tem como finalidade pensar as questões relativas à condição do negro no Brasil, as relações étnico-raciais, a condição da mestiçagem, e trazer um debate profundo sobre essas questões, por entendermos que essas questões são centrais para a condução dos trabalhos dessa comissão. Nós teremos hoje a participação especialíssima de uma referência desses temas que eu acabei de falar, para além deles, raça-racismo, que é o professor Kabengele Munanga. E para abrir a nossa mesa, eu quero convidar aqui, em tela, para vir dar a nossa saudação e comigo abrir essa conferência do módulo 1, a professora Cátia Antônia da Silva, por favor. Passo a palavra para a senhora. Tá. Boa tarde a todos, todas e todos. Muito obrigada, Rosineide, pela exposição, e agradeço muito a você também por estar nessa coordenação do módulo 1, assim como agradeço a toda a equipe, né, do GT, que se propôs a fazer esse curso tão lindo, tão maravilhoso e tão importante para a formação, né, dos nossos membros da Comissão Permanente de Validação da Autodeclaração. Gostaria de ressaltar a beleza como foi elaborada a proposta do programa do curso, com os módulos, e a cada módulo trazendo intelectuais para fazerem uma reflexão de profundidade, né? Isso é muito importante, inclusive, para a gente depois pensar o formato dos critérios que nós vamos elaborar no sentido de criar uma padronização, um modelo para que seja compartilhado por todos os membros.
Gostaria também de dar boas-vindas ao nosso querido professor Kabengele Munanga, uma referência no tema, um professor que eu tenho uma alegria muito grande de recebê-lo, um intelectual que traz uma reflexão de profundidade sobre as questões do racismo e, sobretudo, dessa produção social das questões étnico-raciais, e com certeza nós teremos hoje uma tarde maravilhosa, como foi a tarde de ontem também. Teremos um momento muito importante que vai ficar marcado na história da universidade. Então, gostaria também de agradecer a Alexandre e agradecer a equipe da TV UERJ, que nos dá essa oportunidade de fazer esse evento, né, no formato remoto, e esse evento vai ficar gravado e, portanto, vai fazer parte da produção, né, das edições da TV UERJ. Isso é uma alegria muito grande para todos nós. E gostaríamos, Rosineide, rapidamente de passar, então, a palavra para você, para que você possa dar continuidade na condução do módulo 1. Tá? Boa tarde a todos e todas e todas. E vamos assistir. Eu estou ansiosa também aqui para assistir. Um abração. Vamos sim. Estamos todas, todos e todos nós ansiosos por ouvir as palavras faladas, profetizadas do professor Kabengele. Quero fazer aqui também minhas palavras da professora doutora Kátia, de agradecimento, e aí eu recebo esse agradecimento e estendo aos meus pares, às nossas pares, que são os colegas que se dispuseram as muitas mãos, construir essa proposta de formação primeira, inovadora, e com a PR4, com a Pró-Reitoria, assessoria, especialmente o professor Alexandre e a professora Nelma, que estão mais diretamente conosco, de construir essa proposta, fazer história dentro da nossa universidade. Saudar e reverenciar ao nosso trabalho. Foram muitas reuniões para que a gente chegasse até aqui. Vou fazer a apresentação aqui formal do professor Kabengele Munanga e quero dividir com vocês um pouco a leitura de um resumo da trajetória de um intelectual preto do nosso tempo e que é referência, e que bom que escolheu o Brasil para construir a sua intelectualidade. O professor Kabengele Munanga é brasileiro por naturalização desde 1985, nasceu na República Democrática do Congo, onde se graduou em Antropologia Social e Cultural pela Universidade Oficial do Congo, 1964-1969. Foi nessa universidade que iniciou a sua carreira acadêmica como professor assistente, que ficou lá entre 69 e 1975. Em 1969, recebeu uma bolsa de estudos do governo belga para iniciar seus estudos na pós-graduação na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, onde permaneceu até os anos de 1971. Nesse tempo, foi pesquisador do Museu Real da África Central, em Bruxelas, onde se especializou em estudo das artes africanas tradicionais. No momento, por questões relacionadas à ditadura militar, instalado em seu país, teve que voltar sem terminar o doutorado. Entre os anos de 1975 e 1977, com a bolsa concedida pela Universidade de São Paulo, a USP, concluiu seu doutorado em Ciências Humanas, área de concentração em Antropologia Social. Foi professor visitante na Escola de Sociologia e Políticas de São Paulo, em 77, na Universidade Cândido Mendes, também no mesmo ano, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, nos anos de 1979 e 80, na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, Moçambique, em 99, professor assistente da Universidade de Montreal, no Canadá, entre os anos de 2005 e 2010, onde ministrou seminários, além de orientar projetos de mestrado, teses de doutoramento na Faculdade de Ciências das Religiões. Fez a maior parte da sua carreira acadêmica como professor efetivo na Universidade de São Paulo, a USP, dos anos de 1980 a 2012, de onde se aposentou como professor titular, atuando principalmente nas áreas de antropologia da África e da população afro-brasileira, com enfoque nos seguintes temas: racismo, políticas e discursos antirracistas, negritude, identidade negra versus identidade nacional, multiculturalismo e educação nas relações étnico-raciais. Organizou livros Superando o Racismo na Escola, que foi o primeiro a introduzir a questão racial nos temas transversais
dos Parâmetros Curriculares Nacionais, livro cujo primeira e segunda edições foram prefaciadas, respectivamente, pelo ministro da Educação Nacional, Paulo Renato, e pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Ocupou cargos de diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, de 83 até 89. Foi vice-diretor do Museu de Arte Contemporânea, da USP, dos anos de 2002 a 2006. Diretor do Centro de Estudos Africanos da USP, dos anos de 2006 a 2019. É autor de mais de 150 publicações entre livros, capítulos de livros e artigos científicos. Recebeu vários prêmios e títulos honoríficos, entre os quais a Comenda de Ordem de Mérito Cultural pela Presidência da República Federal do Brasil no ano de 2002, grau de Oficial da Ordem do Rio Branco do Ministro das Relações Exteriores, Palácio do Itamaraty, em 2013, Prêmio Benedito Galvão da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo, em 2012, Troféu Raça Negra, em 2012, pela Afrobras e Faculdade Zumbi dos Palmares, em 2011, homenagem como decano em estudos antropológicos pelo Departamento de Antropologia da USP, em 2008, homenagem da Associação dos Docentes da Universidade da USP, a DUSP, em 2012, entre outros. Foi um dos protagonistas intelectuais negros no debate nacional em defesa das cotas e políticas afirmativas. Em setembro de 2016, recebeu o título de cidadania baiana pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Atualmente é professor visitante sênior da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, através de uma bolsa CAPES. Em 29 de junho de 2008, recebeu o Prêmio de Direitos Humanos pela USP em 2017 e este ano recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este é o professor que gentilmente veio aqui nos prestar, nos presentear com essa construção de décadas de estudos sobre a constituição da sociedade brasileira, sobre as questões étnico-raciais, sobre a condição do negro no Brasil, sobre a mestiçagem no Brasil, raça, racismo. Com vocês, o professor doutor Kabengele Munanga. Por favor, professor, honradamente, saúdo e reverencio a sua existência e lhe passo a palavra nessa conferência de abertura do nosso curso. Inicialmente, eu quero saudar todas as pessoas presentes, colegas, professores, estudantes, e agradecer o honroso convite que me veio através da professora Kátia, pró-reitor de Política e Assistência Estudantil da UERJ, para poder proferir essa conferência de abertura do módulo 1 do curso Configuração Social para a Formação da Comissão Permanente de Avaliação de Autodeclaração. Quando eu recebi o convite da professora Kátia, eu fiquei com bastante dúvida sobre minhas possibilidades intelectuais para contribuir, dar alguma contribuição no tema, e tem também um problema de agenda complicado. Mas, considerando a posição pioneira da UERJ na implementação do sistema de cota na Universidade Brasileira, eu tive que rever minha posição para poder me expor. Claro, sempre consciente de minhas limitações, diante de uma questão tão importante, uma questão nobre, mas uma questão atravessada por implicações político-ideológicas que caracteriza o racismo brasileiro. Tive que escolher algumas pistas de entrada, porque é um assunto muito importante, difícil de tratar também. Mas não se cria leis que institucionalizam a política de inclusão de alguns segmentos sociais da sociedade sem prever mecanismos de monitoramento e de controle que garantam seu pleno funcionamento e evitem eventuais desvios dos objetivos fundamentais, por exemplo, as fraudes. Com consciência desse princípio,
as primeiras universidades públicas atuais federais que implementaram sistema de cota bem antes da Lei Federal 2.711 de 2012, não deixaram de tomar algumas providências. Foi o caso, pelo que fui informado, da própria UERJ, que foi a primeira a implementar cotas com base na lei da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Foi também o caso da Universidade de Brasília, a UNB, foi a primeira universidade federal a implementar também o sistema de cotas, em benefício de negro, de indígena e de estudante oriundo da escola pública. Foi também o caso da Universidade de Estado de Mato Grosso do Sul, entre outras. Mas, até onde vão minhas informações, a UERJ estabeleceu como norma de acesso às reservas de vaga para negro o único critério de autodeclaração. A UNB e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul acrescentaram ao critério de autodeclaração o segundo critério de heterodeclaração, com o intuito de evitar prováveis fraudes resultantes da falta de autodeclaração, sendo a heterodeclaração baseada no controle de identificação dos candidatos através de fotografias coloridas anexadas às suas fichas de inscrição ao sistema de cotas para negros. E esse controle foi feito por uma comissão mista composta de representantes da universidade e do movimento negro. O caso de recurso dos estudantes suspeitos de fraude foram examinados, além da identificação pelas fotografias com base nos documentos oficiais e testemunhas das pessoas que pudessem ajudar na identificação, além de entrevistas presencial com os interessados. Ambos os sistemas de controle baseado, ora no critério de autodeclaração, ora no de heterodeclaração, não escaparam às críticas. Constatou-se nas instituições que utilizaram o único critério de autodeclaração, no exemplo da UERJ, que a autonomia reservada aos estudantes pleitantes das vagas reservadas para negro resultou em numerosas falsas declarações e, consequentemente, em fraudes cometidas por candidatos com fenótipo inquestionavelmente de aparência caucasiana. Isso levou o Ministério Público do Rio de Janeiro a questionar a eficácia desse mecanismo e a própria UERJ a examinar a necessidade de encontrar outros mecanismos de controle mais rigorosos. As instituições que se utilizaram do critério de heterodeclaração, combinado com o critério de autodeclaração, no exemplo da UNB, da Universidade Federal de Santa Maria do Estado do Rio Grande do Sul, e da Universidade Federal de São Carlos, do Estado de São Paulo, foram acusadas por ter criado tribunais raciais e por ter forjado uma antropologia das raças no Brasil, ao classificar os brasileiros em brancos e negros, como nos Estados Unidos, fugindo da mestiçagem que caracteriza a identidade brasileira. Ver a respeito a matéria da autoria de Demetrio Manoli, publicado no jornal O Estado de São Paulo, de 14 de maio de 2009, com o título Monstros Tristonhos, e subtítulo Tribunais Raciais rejeitam a matrícula de jovens mestiços em universidades. Aliás, nessa matéria, Kabengele Munanga é o personagem central das críticas, em que Demetrio Manoli o acusa como ícone da racialização oficial e fazendo parte do plano de
de destruição dos mestiços no Brasil. Como esse jornal me recusou recurso para me defender, fiz circular minha resposta de autodefesa online, que algumas pessoas teriam lido e muitos não leram. Apesar das críticas, o critério de heterodeclaração continua a ser utilizado em articulação com o de autodeclaração. Na ausência de uma legislação regulamentar para inibir, evitar e punir as fraudes, as universidades exerceram autonomia na escolha dos critérios de atribuição do direito ao benefício das reservas de vagas, o que resultou num cenário caracterizado pela falta de homogeneidade. Tanto a legislação federal como a estadual não estabeleceram critérios rígidos para o controle das fraudes. A Lei Federal número 4151/2003 do Estado do Rio de Janeiro, que de modo pioneiro instituiu política de cotas para ingresso de negros nas universidades estaduais, estabelece em seu artigo 1º, parágrafo 3º, a admissão do sistema de autodeclaração, cabendo à universidade criar mecanismos de combate à fraude. A Lei Federal 12.711/2012 menciona em seu artigo 3º e 5º o critério de autodeclaração, sem fazer qualquer menção aos critérios complementares quanto ao combate da fraude. A Lei Federal número 2.990/2014, que reserva aos negros 20% das vagas em concurso público no âmbito da administração pública federal e em outras instituições controladas pela União, em seu artigo 2º, atribui à autodeclaração a função do critério principal para o benefício da reserva de vagas. O parágrafo único do mesmo artigo prevê a eliminação do concurso ou a anulação da admissão em emprego público dos responsáveis pelas declarações falsas. No entanto, não especifica quais mecanismos a serem utilizados para combater as fraudes. Tampouco menciona os critérios complementares ao da autodeclaração. Embora descentralizada e homogênea, a legislação brasileira, embora descentralizada e heterogênea, a legislação brasileira a respeito das políticas afirmativas, tanto no âmbito federal como estadual, se caracteriza pela centralidade do critério de autodeclaração, com a atribuição tática ou explícita de competência às universidades e às instituições de serviço público para estabelecimento de mecanismos de combate às fraudes e de critério complementar ao de autodeclaração. A inexistência de norma que torna obrigatório o estabelecimento de mecanismos efetivos de identificação e de combate à autodeclaração falsa ou de critérios complementares à autodeclaração que sirva ao mesmo propósito, como mencionado, resultou em casos de fraudes impunes. Diante desse quadro, o Poder Judiciário passou a atuar com o intuito de assegurar que as instituições que desenvolvem a política de cota não fiquem inertes em face das fraudes. No caso da UERJ, o Ministério Público do Rio de Janeiro, depois de instaurar inquérito para investigar 41 alunos por sujeito de fraude, buscou soluções concertadas com a universidade.
Após a reunião do Ministério Público do Rio de Janeiro com a Procuradoria da Universidade, a UERJ, a partir do vestibular de 2015, passou a exigir dos vestibulandos que a autodeclaração seja acompanhada de justificativa por extenso e incluir no edital alerta a respeito das sanções penais, administrativas e civis aplicáveis em caso de fraude comprovadas. Com base na Lei 2.990/2014, o concurso do Ministério das Relações Exteriores estabeleceu um sistema de cotas com reserva para negro e pardo de 6 das 30 vagas disponíveis. Após a primeira fase do concurso, denúncia de que um candidato do fenótipo caucasiano teria se autodeclarado negro levaram o Ministério Público Federal a fazer uma recomendação formal ao Instituto Rio Branco, responsável pelo certame, para que fosse instaurado processo administrativo para apurar a suspeita de declaração falsa desse e de demais candidatos. O arquivamento do processo em questão levou o Ministério Público Federal a estabelecer inquérito civil e a propor ação civil pública em desfavor da união e de uma série de candidatos, com o intuito de impedir a nomeação e a posse de inscritos como concorrente às vagas reservadas aos negros. E diante desse fato, o Ministério das Relações Exteriores estabeleceu um sistema de heterodeclaração baseado na avaliação dos candidatos por parte do Comitê Gestor de Gênero e Raça do Ministério, composto por 7 diplomatas. O comitê considerou irregulares as autodeclarações de 4 dos 5 candidatos citados na ação. O Ministério Público Federal, tendo considerado satisfatórias as medidas tomadas pelo Ministério das Relações Exteriores, arquivou o inquérito civil. Com a obrigatoriedade das políticas de reserva de vaga em todas as universidades federais e algumas estaduais, o número de casos de fraude provocadas pelas faltas autodeclarações foi observado em quase todas as instituições públicas, superiores e universitárias. Enquanto isso, os estudiosos chamados pela grande imprensa de especialistas de negros continuavam a defender a autodeclaração como o único critério legal, pois baseado no princípio constitucional que diz que perante a lei somos todos iguais e, consequentemente, as cotas para negro se constituiria numa discriminação às avessas contra branco e mestiço. Criaram uma falsa oposição entre cotas raciais e cotas sociais, como se a exclusão dos não brancos não fosse uma questão da sociedade e, portanto, uma questão social. Como o social é complexo, seus problemas e desafios têm de ser enfrentados na especificidade de seus componentes. Comparar uma comissão mista de controle de meia dúzia de pessoas para evitar fraudes aos tribunais raciais de Nuremberg durante o regime nazista, que levou milhões de judeus e milhares de ciganos aos fornos, ou aos tribunais de Inquisição na Península Ibérica, é falsificar a história. Infelizmente, tem pessoas que acreditam ainda nessa história de tribunais raciais e continuam a acreditar as comissões de controles instaladas nas universidades públicas brasileiras. Como fazer e o que fazer? Do meu ponto de vista, enquanto durar as políticas de cotas ou reserva de vaga nas universidades públicas,
essas têm de criar mecanismos de controle para evitar fraudes que descaracterizariam o sistema de cotas, ou seja, que anularia a reserva de vaga para negro e indígenas. A autodeclaração baseada nos critérios estabelecidos pelo IBGE, ou seja, branco, preto, amarelo, indígena e pardos, embora sustentáveis, não são suficientes. Esse mecanismo se constituiria em comissão mista de controle com nomes que cada universidade acharia conveniente, como, por exemplo, pode ser a Comissão de Controle das Políticas Afirmativas, pode ser um Conselho Zelador das Políticas Afirmativas, um Comitê das Políticas Afirmativas de caráter permanente, que terá como função principal zelar para salvaguardar os objetivos fundamentais das leis estaduais e federais que criaram as reservas de vaga para negros, indígenas e brancos oriundos das escolas públicas, no que diz respeito notadamente ao desvio provocado pelas fraudes ou outros fatos imprevistos. Além de seu caráter permanente de zelador e vigilante, terão também a função de apurar os casos de suspeitas e denúncia de fraudes e propor à reitoria as soluções ou sanções previamente previstas nas normas a serem elaboradas. Eu acredito que a UERJ já tem essa comissão, já tem as normas. Então, essa comissão, o conselho, teria uma composição mista, compreendendo representante da reitoria, do corpo docente, do corpo discente, representante dos técnicos e funcionários, representante da sociedade civil não pertencente à universidade. O número dos membros de cada categoria podia ser igualmente estabelecido para cada universidade, por exemplo, 2 membros por cada categoria, apenas um exemplo. As reuniões da comissão poderão ser presididas pelo reitor ou seus representantes, e na ausência desse, pelo decano, representante do corpo docente. A secretaria poderia ser assumida por uma pessoa sem direito ao voto indicada pela reitoria. Estou apenas aqui dando alguns exemplos, sem saber exatamente o que existe concretamente na UERJ. As prerrogativas da comissão ou conselho serão definidas no estatuto a ser elaborada, mas poderão ser de caráter consultivo ou deliberativo, com conteúdo preventivo e curativo, visando, ora, evitar os desvios, fraude, ora, apurar e sugerir sanções em caso de suspeitas de fraude apuradas e confirmadas. Essas são apenas algumas sugestões das medidas preventivas e curativas a serem tomadas pela comissão, o conselho, se já existe ou tem que ser ainda criado. Então, por exemplo, incluir no edital os procedimentos a serem rigorosamente seguidos pelos candidatos à reserva das vagas, assim como as sanções a serem aplicadas aos candidatos que fizeram falsas declarações. Exigir que as autodeclarações estejam acompanhadas de justificativas por extenso. Isso parece que já foi feito na UERJ. Uma pessoa diz, bom, eu sou negro, mas tem que dizer porque você é negro. Sou pardo, você tem que dizer por extenso porque você é pardo. Então, na autodeclaração deve constar a cor da pele dos candidatos de acordo com os critérios oficiais do IBGE: preta, parda, branca, amarela, indígena. Observe-se que as categorias negra e afrodescendente não devem entrar na autodeclaração por causa do seu conteúdo político, sujeito à manipulação no momento da autodeclaração.
Por isso, mesmo sabendo que preto e pardo são politicamente negros, recomenda-se que na ficha de inscrição use-se somente as categorias do IBGE, ou seja, preto. Afrodescendente seria também uma autodeclaração manipulável e sujeita a fraude, porque, sendo a África o berço da humanidade, somos todos, quer ou não, afrodescendentes. E no momento de fraude, a pessoa diz, mas eu sou afrodescendente. Você vai dizer não? Né? Se a África é o berço da humanidade, somos todos afrodescendentes. Então, o critério é manipulável também. Então, a comissão deveria, antes de confirmar a efetivação da matrícula dos candidatos, das candidatas aprovadas pelo Enem, examinar todas as fichas de inscrição dos aprovados com base nas fotografias coloridas que acompanham essas fichas, assim como as justificativas. A decisão para confirmar ou negar o direito à vaga será tomada, ou seja, por unanimidade dos membros ou por uma maioria simples, depende do estatuto de cada comissão. Se as prerrogativas da comissão fossem consultivas, ele encaminharia sua decisão à reitoria da universidade com as devidas recomendações e deixando para a reitoria a liberdade de tomar as decisões que couber. Se suas prerrogativas fossem deliberativas, ele encaminhará as decisões à reitoria por efeito de execução. Então, as candidatas cuja efetivação da matrícula foi recusado por fraudes apuradas e confirmadas pela averiguação do Conselho do Comitê, através da confrontação entre a autodeclaração e a heterodeclaração, poderão, se não aceitar a decisão, recorrer junto à reitoria da universidade. E, ao receber o recurso, a reitoria encaminhará ao Conselho ou à comissão para tomar ciência e indicar uma comissão ad hoc, isto é, composta dos membros que não fazem parte do Conselho, mantendo apenas a presidência, o presidente. A nova decisão será comunicada aos recorrentes pela reitoria e o processo arquivado. Como estamos num Estado de Direito, supostamente estamos num Estado de Direitos, as candidatas cujas matrículas foram definitivamente canceladas ou negadas, têm todo o direito de recorrer à justiça. Nesse caso, a consultoria jurídica ou a advocacia da universidade será informada, instruída sobre o litígio e tomará as devidas providências para defender a universidade. Penso que as pessoas que compõem essa comissão, esse conselho, deveriam minimamente ser informados sobre o fenômeno chamado o racismo na história da humanidade. Uma pessoa que não sabe o que é racismo, nem de que se trata, como que essa pessoa vai fazer parte de uma comissão disso? Aí entendo a importância dessa formação, dos membros dessa comissão que vocês estão querendo construir. As pessoas têm que saber de onde vem a palavra. Cota, políticas afirmativas, ações afirmativas, por onde começou e como, quais suas manifestações e consequências nefastas na sociedade onde esse fenômeno chamado racismo existiu e existe, que forma de política foram desenvolvidas para eliminá-los da estrutura e da cultura das sociedades que o praticam no mundo, onde se situa a sociedade brasileira nessa história. Então, essa formação que vocês estão começando, ela é muito importante. Creio que, ao responder minimamente a essas perguntas, poder-se-á chegar à compreensão da história das cotas, da reserva de vagas e das políticas de ações afirmativas no Brasil hoje. Tem pessoas que não acompanharam o debate
E alguém não pode fazer parte de uma comissão, de um conselho dessa importância, sem essas informações primárias que são fundamentais. Enquanto existirem as políticas afirmativas nas universidades brasileiras, os mecanismos de controle para evitar os desafios e as fraudes devem se manter. Mas as pessoas que compõem esses mecanismos têm de ter a consciência clara e a formação necessária para defender o sistema. E o que vocês estão tentando fazer através desse curso. O que adiantaria ter uma comissão composta de pessoas que se posicionaram e se posicionam ainda contra a reserva das vagas e contra as políticas afirmativas de modo geral, e que pensem que bastaria a autodeclaração para ter acesso a essas vagas? Então, se você tem uma comissão composta dessa pessoa, então essa comissão não vai defender, não vai lutar contra as fraudes, não vai defender as cotas. Como se trata de uma questão complexa, num país cuja população ainda não assumiu inteiramente seu racismo, qualquer proposta de mudança é uma experiência a fazer sem medo de errar. Nós não devemos ter medo de errar, porque como a gente escutou quando se iniciou o debate sobre cotas, para dizer não ia dar certo, o Brasil é diferente dos Estados Unidos, vocês vão ver, mas quando você quer transformar a sociedade, você tem que usar. Não temos receitas prontas que você aplica como receita culinária. Tem propostas que podem dar certo, como podem não dar certo. Não pode ter medo. Se não dar certo, corrigir os ramos, corrigir os caminhos. Então, nesse sentido que eu me exponho aqui a trabalhar algumas questões com vocês, sem medo de errar, porque eu tenho plena consciência de minhas limitações ao falar sobre qualquer questão da sociedade. Sempre temos limitações, sempre temos somos atravessados por filosofia de vida, visão do mundo e ideologias. E a questão fundamental é saber de que lado a gente coloca a nossa ideologia. Do lado da classe dominante para manter o status quo, ou do lado da maioria da população para transformar a sociedade para seu bem-estar, para criar uma sociedade justa e igualitária. Então, vocês percebem, vocês que já fazem parte da comissão que trabalha nessa questão, é uma questão muito complexa, mas temos que ter a coragem de enfrentá-los, de trabalhar isso, não ter medo de críticas, não ter medo de cometer erros, porque somos seres humanos. Se um candidato de aparência branca, totalmente branca, dizer que é pardo, não pode simplesmente rejeitar, tem que examinar com a documentação e apoio, para ver se realmente não é. Você se lembra do caso dos gêmeos da UNB? Um tinha aparência caucasiana, o outro era um mestiço indisfarçável, e tive a porta fechada, não podia entrar pelas portas. Ele comprovou pelos documentos, olha, meu irmão entrou, olha, meus pais, é isso. Então, tem que dar essa oportunidade para essas pessoas, não simplesmente afastá-lo pela aparência, tem que julgar, cada caso tem que ser examinado individualmente, com base na autodeclaração, combinado com a autodeclaração, com documentos testemunhais, até com entrevistas com algumas pessoas. Algumas pessoas vão escapar,
não vamos evitar 100% as fraudes. Mas sem controlar, então acabou com a reserva das políticas de vaga. Porque controlando seriamente, nós vamos inibir algumas fraudes. Então é isso, mais ou menos, algumas pistas que eu encontrei para entrar num assunto tão delicado, sem saber exatamente o que interessaria para as pessoas que idealizaram e formularam esse curso, se é isso interessante, mas se tiver coisas importantes para dizer no futuro, eu me colocaria de novo à disposição da UERJ e do programa. Muito obrigado. Agradeço em nome da nossa comunidade, obrigada pelas palavras, professor Kabengele Munanga, peço desculpas pelo incidente, e foi um incidente, a nossa potência é maior, responsabilidade pelo trabalho também. Importante o resgate que o senhor fez e trazer daqui o retrato da humildade, da generosidade, de se colocar à disposição da nossa construção, né? O senhor começou falando, eu fiz uma opção porque entendi da grandiosidade do chamado que era vir aqui contribuir com essa formação. Duas coisas me chamaram muita atenção e queria que o senhor falasse um pouco mais, enquanto a gente está lá no nosso chat, esperando as perguntas, né? Até agora o nosso chat sinalizou como foi importante ouvi-lo, como suas palavras trouxeram para nós, primeiro, a certeza que estamos trilhando um caminho certo, segundo, da grandiosidade, da necessidade dessa Constituição. A primeira delas, que o senhor fez um resgate para a gente sobre as universidades que foram as pioneiras, e falo no plural, como bem o senhor sinalizou para a gente, as pioneiras nas políticas de cotas raciais dentro ainda da nossa comunidade. A realidade do Estado do Rio de Janeiro, que foi por uma lei na Assembleia Legislativa, a realidade do Mato Grosso, a realidade da Federal de Brasília, também resgata aqui a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, que também está nesse grupo aqui das pioneiras no início desse século. E o senhor colocou da importância dessas políticas e como importantes ainda para enfrentar o que o senhor falou mais de uma vez nas suas escritas também colocam, do racismo à brasileira. Então, a primeira colocação que eu quero aqui convidá-lo para registrar aqui na nossa TV UERJ, nessa conferência de abertura, é como o senhor pode caracterizar para a gente o que é o racismo à brasileira. Bom, Rosineide, eu não entrei nesse debate porque já escrevi bastante. Achei que não era necessário porque somos bastante importantes. Se a gente fizer uma geopolítica do racismo, vamos ver na história da humanidade que nós não somos únicos. Tem vários países no mundo que cada um desenvolveu o seu modelo de racismo. O racismo nos Estados Unidos, que é baseado sobre a lei da pureza de sangue. Qualquer um que tem uma única gota de sangue africano é considerado como negro. O racismo no regime do apartheid, baseado sobre a segregação também racial, como nos Estados Unidos, onde os mestiços constituem uma categoria tampão entre os brancos e os negros, com algumas regalias, mas que não tem todos os direitos que os brancos tinham. Temos, por exemplo, o sistema de casta na Índia, que é uma forma que algumas pessoas consideram como uma forma de racismo, com base nas religiões. E temos o nosso racismo a brasileiras, que é um racismo sui generis, que tem âncora naquele que nós chamamos de democracia racial. Democracia racial que se tornou um mito porque os pesquisadores, aliás, começando com o movimento negro, a Frente Negros, perceberam que não era uma realidade, é um mito. E por isso que se tornou um mito, que é um racismo realmente com expressões diferentes,
Em primeiro lugar, tem coisas não ditas, né? Como um racismo velado, um racismo que nega a sua própria existência, né? Para poder se manter eternamente. Nós não somos racistas, mas isso é simplesmente para se esconder. Então, é um racismo muito difícil de combater. Porque os outros confessam, são racistas. Os americanos, os sul-africanos brancos. Então, você identifica os inimigos. Tem leis segregacionistas claros. Aqui é meu espaço, aí é você não entra. E tudo é até no campo de futebol, negro de um branco, branco de outros, hospitais para negros, hospital para branco, escola. Essas coisas no Brasil não são claras. No entanto, a segregação, de fato, ela existe. Não é institucionalizada, não é aceita, não é declarada pelas leis, mas ela existe. Então, é um racismo difícil de combater. Eu costumo dizer que o racismo brasileiro é um crime perfeito. Mata duas vezes. A primeira vez mata mesmo fisicamente, e mata pelo silêncio. Mata o silêncio tanto das vítimas como das pessoas que discriminam. Tem pessoas no Brasil que discriminam, que não têm consciência que são racistas. Então, é um racismo difícil de combater. Ele está na estrutura da sociedade, claro, como todos os racismos estão nas estruturas da sociedade que os criaram. Mas, além da estrutura, ele está na cultura também, faz parte do processo da educação. Quantos livros no Brasil existia que era livro repleto de preconceito em relação aos negros, aos povos indígenas? Então, através da educação brasileira, que esse racismo se mantém, se reproduz. E essa educação precisava ser mudada pelas leis. Aí a importância da lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história, da cultura do negro, dos povos indígenas, porque se você quer destruir um povo, você mata fisicamente, mas você pode matá-lo simbolicamente, destruindo sua história, destruindo sua cultura, destruindo sua identidade coletiva. Então, ele não existe, praticamente. Então, esse racismo brasileiro tem essas características. Ou não ditos, o silêncio, ou velados, realmente é um crime perfeito. É por isso que nós tivemos dificuldade até para implementar políticas de cotas, que disseram, mas negro, cota para negro, negro não existe, somos todos mestiços. Aí, quando implementaram as cotas, não, mas as cotas são contra os mestiços. A população brasileira é mestiça. Quer dizer que os negros não existem? Então, se os negros existem, por que o racismo existe? Por que os preconceitos existem? Por que os negros são mortos todos os dias nas comunidades negras, nas periferias? O policial tem dificuldade para distinguir o negro do branco? Só o intelectual que tem essa dificuldade? O intelectual brasileiro não sabe distinguir o negro do branco? O mestiço também não sabe distingui-los? Porque somos todos mestiços? Os povos indígenas são mestiços? Não dá para distingui-los? E tem pessoas que acreditam nisso, negando a diversidade brasileira, a pluralidade brasileira. Claro que a mestiçagem faz parte da história da humanidade. Não há como negá-las. Mas a própria genética explica a diversidade. Apesar da mestiçagem, os negros vão continuar a existir, os brancos vão continuar a existir, pode ser até fenotipicamente, além dos próprios mestiços, que fazem parte dessa sociedade, que também são vítimas da discriminação racial. Por que são discriminados? No entanto, eles têm sangue branco. São discriminados porque eles têm sangue negro. É por isso que, se eles querem lutar contra o racismo,
eles têm que assumir a sua negritude, porque a branquitude não está ajudando. Então, o nosso racismo suas características fundantes são isso. Agora, não é mais para fugir, que antigamente você poderia estudar, fazer um livro, um jornalista de boa vontade pode escrever uma matéria, mas ninguém acredita. Agora, com a fotografia, com filmes, se George Floyd não foi filmado, se não tiver lá, quem ia acreditar? O cidadão negro que foi morto no supermercado no Rio Grande do Sul, se não fosse filmado, quem ia acreditar? Então, isso vem ajudar. Então, as pessoas não sabem mais como se esconder, porque tem provas. Mesmo assim, não basta fazer discurso e retórica como estamos fazendo. O discurso ele é importante para conscientizar, mas é através das políticas públicas concretas, através da educação, que você transforma a sociedade. As leis são importantes, mas as leis não são suficientes. Obrigada pelas suas palavras, professor Kabengele. O chat começou a bombar. E quero aqui agradecer pela sua generosidade. O senhor começou falando, olha, eu não falei sobre isso porque eu já escrevi muito, e aí a gente reconhece a longa trajetória, mas exatamente pelas suas últimas palavras, a gente precisa dizer novamente e de novo. Então eu quero agradecer pela generosidade do senhor falar novamente, clamar novamente, o reclamar. O senhor reclamou conosco, que é clamar novamente. Tem algumas perguntas aqui no chat, e eu vou lê-las aqui para o senhor, uma a uma, para o senhor fazer alguns comentários. Uma primeira é bastante pontual, professor Kabengele, pediram para o senhor citar novamente o artigo que no início o senhor citou quando estava fazendo o apanhado sobre as políticas de cotas. E um pedido também especial, não só citá-lo novamente, mas, se possível, depois dividir conosco aonde a gente acessa o artigo. Todo o nosso público do chat vai agradecer. O artigo que o senhor citou bem no início, nos primeiros 10 minutos da sua fala, quando o senhor estava fazendo um resgate para a gente sobre as políticas de cotas. E aí eu fico aqui na tarefa de socializar depois aqui para a comunidade uergiana. Depois, o senhor fez uma reflexão importante sobre a dimensão fenotípica. Ontem na nossa mesa, só para fazer um resgate para o senhor, para a gente, essa nossa conferência tem um tom de continuidade, né, do que nós tivemos ontem. Ontem nós tivemos com a participação do professor Aya Assis, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a Luciane Lacerda, que é uma psicóloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que é uma militante histórica do movimento negro e do movimento de mulheres negras. E falaram sobre a dimensão fenotípica, que é uma orientação, inclusive, na política pública de cotas federal. E aí ela falou também do racismo de marca. O senhor nos trouxe uma reflexão sobre colocar outras questões aí que não sejam exclusivamente a dimensão fenotípica, né? E aí, queria ouvir um pouco mais sobre a heteroidentificação não fenotípica. O senhor citou alguns documentos para além da autodeclaração. E aí, a Aline, o Matheus pediu para que o senhor falasse um pouco mais sobre essa heteroidentificação para além do fenótipo. O senhor quer que eu faça mais uma pergunta? E aí a gente faz um bloco? Faz mais um. Sim. Também tem um outro elemento que para nós é importante, porque nós estamos nessa construção da nossa experiência, que é sobre a avaliação testemunhal. O senhor falou sobre isso, e isso é uma palavra que não surgiu, por exemplo, na nossa conferência de abertura de ontem. E aí a Cláudia pediu para que o senhor falasse um pouco mais sobre essa avaliação testemunhal, que pode compor o processo. Como isso seria aplicado na prática? É uma pergunta da Cláudia. E
E, dialogando com a pergunta primeira, a Vanessa pede para comentar um pouco mais de como avaliar uma candidata, um candidato do sistema de cotas com a pele mais clara. E aí, ontem também foi uma coisa que foi comentado de alguns candidatos se valerem das suas ascendências para justificar a sua estada como sujeito de direitos. Então, também para o senhor comentar um pouco sobre isso. Passo a palavra. Bom, eu acho que o artigo a qual me referi foi o artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, da autoria do Demetri Manoli, que tinha como título Monstros Tristonhos, e onde exatamente ele critica a comissão de avaliação. Aí pegou o exemplo das universidades Santa Maria, a Universidade Federal de São Carlos, mas a universidade para mostrar que eles recusaram a matrícula de estudantes mestiços. Então você vê como a categoria mestiçagem é uma categoria a mais manipulada ideologicamente. Então, esse artigo foi publicado exatamente em pleno debate sobre cota. E para justificar isso, ele teve que pegar algum negro a atacar, que era eu, que achava que eu, defendendo as cotas para a população negra no Brasil, ele me considera como ícone da racialização oficial no Brasil. Quer dizer que eu, ao defender negro, estou racializando o Brasil, porque negro não existe no Brasil. Todo mundo é mestiço. Então, o que eu posso fazer hoje, negro? E se vocês reiteram, eu vou mandar para você as referências do jornal Estado de São Paulo, dá para ler essa matéria, e a minha resposta, que circulou, que as pessoas não sabem. Nos interessa a resposta do senhor. Outra coisa também importante se interessar, porque tudo que a gente está produzindo não é para nós. Eu lhe mando o texto dessa aula. Dessa aula de hoje não íntegra. Para vocês poderem socializar. Porque é para nós, é para mudar. Então, na leitura, tem pessoas que não conseguiram anotar tudo, tem coisas que passaram. Então, vou lhe mandar, hoje mesmo, depois você me manda o e-mail correto, ele manda esse texto para vocês poderem socializar. Bom, a questão da heterodeclaração, você sabe que qualquer sistema de identidade é uma categoria de identificação. Você mesmo pode fazer a sua identificação, a sua autoidentificação, a autodeclaração, de acordo com seus critérios. Mas você pode também ser identificado por outras pessoas. E nesse caso se fala de heterodeclaração, outra identificação, com a maneira como eles veem você, a partir de outro critério que não são seus. Então, no sistema de cota, quando você de fraude, quando a autodeclaração é considerado como falsa, a pessoa está com toda a aparência de branco e está dizendo que é pardo, você tem que procurar outro documento de identificação. Esse documento de identificação, que não vem do próprio candidato, mas de aquele terceiro, é isso que nós chamamos de heteroidentificação. O que você vai fazer? Vai procurar se tem, por exemplo, fotografia que ele não forneceu, se ele pode comprovar quem é negro na família dele, porque ele se declara negro, ele pode mostrar, por exemplo, meu avô era negro,
bisavó, mãe, pai. Além disso, eu estudei na escola pública, né? Fui à escola fundamental, tudo de acordo com a lei, na escola pública. A comissão pode até apresentar testemunhas. Testemunho, como se diz branco, que apresente alguns testemunhos negros, que podem dizer que tem negro na família dele. Senão, essa pessoa simplesmente é uma pessoa que se aproveita, que vai e não sabe como entrar de outro jeito, que vai se aproveitar ou roubar, na realidade, a vaga de outras pessoas. E isso é, para não utilizar a palavra feia, um ladrão, está roubando a vaga do outros. É um oportunista, como aquele que vão se declarar afrodescendente. Na vida dele nunca assumiram afrodescendência, mas para poder se aproveitar, ele vai declarar afrodescendência, ou ele vai declarar que é pardo. Nunca assumiu isso na vida dele, que é pardo, mesmo se tivesse consciência que há uma pessoa negra na família, nunca assumir, porque a branquitude tem vantagem que a negritude não oferece na sociedade, mas de repente essas pessoas oportunistas vai usar nesse contexto. Então, mesmo assim, você pode chegar aí, estou orientando a outra pergunta, a um caso difícil, como o caso dos gêmeos da UNB. O cara tem fenótipo branco, mas o irmão é isso. Os pais eram negros, estudaram em escolas públicas. Se ele nunca se assumir como negro, como nós vamos saber que o irmão é mestiço? Como nós vamos saber se ele não se assumir? Mas a lei está dando essa abertura. Está comprovado que ele é mestiço, apesar da aparência. Além disso, ele estudou em escolas particulares. Podia se declarar branca, entrar pelas cotas, escola pública de branco, mas ele preferiu onde é mais fácil, porque é um oportunista. Mas pela lei, como você vai dizer não? Você pode comprovar que ele nunca assumiu se ele tem irmão mestiço. Então, tem casos delicados onde às vezes você vai simplesmente pelas leis dizer, mas ele tem direito, está comprovado que ele é mestiço, apesar da aparência. Está comprovado que ele escutou em escola pública. Está comprovado que os pais dele têm apenas 2 salários mínimos. Então, que ele pode entrar pelas cotas. Então, você vai abrir, mas é difícil saber se é um cara que assumiu. Isso é a dificuldade que nós temos. É por isso que estou dizendo que sempre você tenta proteger, em algumas, vai ter alguma escapatória. Algumas pessoas vão entrar como esse tipo de oportunista que nunca assumiram sua negritude. Porque está claro, a lei, ele comprovou a sua descendência africana, a sua mestiçagem, ele comprovou que estudou em escola pública, que os pais são pobres. Você vai fazer o quê? Então, são essas situações isoladas que a comissão vai ter que examinar. É por isso a questão de prática é importante, porque nós não sabemos. Nós não sabemos se essa pessoa nunca se assumir na vida, nunca assumir a negritude que existe na família dele, mas ele está com a pele clara. E a genética explica isso. Não sei se você se lembra, anos atrás, nasceram 2 gêmeos na Inglaterra. A mãe era uma mestiça de ascendência nigeriana, o pai era um inglês. Saíram 2 gêmeos, um de olho claro, olhos azuis, o outro mestiço. Então, a genética explica esses casos.
Então, são casos delicados. Mas um caso assim é um ou dois, é raro. Isso não vai descaracterizar as cotas. O que vai descaracterizar mesmo é simplesmente trabalhar simplesmente com autodeclaração, fechar os olhos. É por isso que tem que combinar os dois critérios, né? A heterodeclaração e autodeclaração. Autodeclaração implica testemunhas, rigoroso. Uma pessoa vem dizer, olha, eu sou negro, mas tem que perguntar para ele, por que você é negro? Por que você é pardo? Isso você já faz no Rio de Janeiro. Porém, você tem que dizer por quê. E se está mentindo, você pode perceber que está mentindo. Vai dizer, eu sou negro porque meu avô era. Então, tem que provar que o avô era. Então, essas confrontações são importantes. Então, pele mais clara é um problema, tem oportunista, mas mesmo assim tem que averiguar se realmente a pessoa não tem ascendência negra, se tem essa ascendência, se dão escolas públicas, tem o que nós chamamos, tem a diferença entre a legitimidade e a legalidade. Ele não tem legitimidade, mas tem a legalidade. É isso. As duas coisas. As duas coisas. Que é a dificuldade da comissão, trabalhar sobre os casos como esse. Não sei se, Rosineide, não sei se tentei responder as últimas perguntas. Se esqueci alguma coisa, você me diz, eu vou me retomar. Sim. Eu quero só salientar algumas coisas que o senhor falou que acho que são importantes para a gente reafirmar o nosso trabalho. Primeiro, dizer de que essas questões que o senhor traz, elas são pontuais, elas não representam a grandiosidade dos casos, né, professor Kabengele? Então, são casos pontuais que a comissão ela tem que ter rigorosidade, também sensibilidade, usar as diferentes estratégias para conduzir. O senhor falou de uma palavra que eu penso que deva ser também uma característica, eu peço licença aqui para me colocar nessa conferência, que é aproximar as pessoas à política, no sentido de defender a política pública de cotas, né? Então, se a pessoa se apresenta apresenta autodeclaração, elementos de heteroidentificação, e são casos efetivamente pontuais, é importante dar a ela a possibilidade de acesso à política. Eu quero só salientar que ontem, na nossa conferência, só para socializar com o senhor essa continuidade da nossa formação, um dos nossos convidados externos, falou disso, né? De um caso desse conflito sobre a mestiçagem, sobre a condição parda, sobre essa mistura entre essas condições, entre aspas, de raças. E aí ela falou, se há dúvidas numa comissão que é específica para avaliar esse processo, se há dúvida, dá-se como positivo a questão, ou seja, dá-se a condição da candidata ou do candidato continuar no processo dentro da política de cotas. Eu penso que é muito próximo do que o senhor vem nos salientar aqui, da responsabilidade dessa comissão, né? Você sabe, não sei se você recebeu essa informação, a falsidade chegou ao ponto tal que me disseram que alguns vão retratar o cabelo deles, encrespar o cabelo, utilizar alguns produtos para bronzear a pele, para fazer fotografia, para mostrar que é pardo. Como você vai descobrir? É isso. Ontem o professor Ayas e também a Luciene colocaram, por exemplo, questões muito delicadas, no sentido do candidato falar, olha, as minhas partes íntimas são escurecidas, logo eu sou destinatário dessa política. Uma questão outra que o senhor colocou, que nas suas publicações também é muito central, é não desassociar essa questão à condição social brasileira, na medida em que a dimensão da mestiçagem e
realidade do negro brasileiro está diretamente ligada à condição social, né? Um debate, colocando em outras palavras, a relação entre raça e classe. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre essa dimensão que olha, tem elementos aqui da história, da biografia dessa candidata, desse candidato. São oriundos da escola pública. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa condição social. Olha, a função social, ele é importante. A UNB era uma universidade que, quando implementou o sistema de reserva de vaga, não considerou a condição social. Qualquer candidato negro que se apresentava para entrar nas vagas, entrava, eles não examinavam a condição social. Esse candidato podia ser filho de raros negros que já faz parte da classe média brasileira, entrava pelas cotas. Eles não examinavam a condição social porque partia do ponto de vista que tem tantos poucos negros na universidade, que nós vamos deixar de lado essa condição de classe social, classe econômica. Isso é um critério que foi adotado lá. A lei federal, a lei 2.611, é um retrocesso, porque deixou de lado simplesmente a questão racial para introduzir a condição social. Se eu, filho de negro, que estudou em escola particular, cuja pais ganham não sei quanto salário mínimo, não pode entrar, não pode entrar pelas políticas de cota. Caso de meus filhos, de meus netos, que estudam e fizeram escola particular, eles não vão poder entrar pelas cotas. Eles vão ter que fazer vestibular como todo mundo. E isso eu acho que nós perdemos com isso. É uma categoria que eles introduziram, mas eu acho que nós perdemos com isso porque somos tão pouco representados que essa diferença racial não teria entrado. Mas fizeram essa lei federal e algumas leis estaduais também entraram com a questão da categoria, a categoria social, que teria que deixar de lado. Imagina estudantes indígenas. Eles são tão pouco, tão massacrados. Para mim, qualquer um que podia ter um diploma de colégio entrava sem passar por nenhuma categoria de reserva de vaga, automaticamente. Mas ele tem que passar por essa porta também. Será que precisa isso para eles? Tão pouco representados? Então, isso é um problema que a lei, ou as pessoas que estavam contra a cota, fizeram tudo para que haja algumas perdas no pedido da população negra. E isso é uma perda para mim. E pessoas da UNB tinham razão, não consideraram a classe social. Basta ser negro, terminou escola pública, você entra na universidade. Até escola particular mesmo, entrava na universidade imediatamente. É isso. O senhor não está acompanhando o chat ao vivo do YouTube, e eu vou traduzir para o senhor, trazer aqui algumas colocações, e estão aqui saudando o senhor sobre as suas palavras, falando exatamente, professor Kabengele, que é um termo usado aqui, que não desracializar as cotas. É um termo que foi colocado aqui. Uma outra coisa, só para a gente ir finalizando, porque tomamos muito do seu tempo, já nos brindou com essa conferência aqui em texto, para a gente publicar no nosso sistema online aqui dos cursistas, porque já tinham pedido também. Eu queria que o senhor colocasse para a gente, e a gente está em vias da política de cotas federal vir para avaliação ano que vem. O ano de 2022 é um ano de avaliação das políticas de cotas. Como o senhor enxerga a constituição de uma comissão de validação da autodeclaração e a condição nessa conjuntura de defesa e reafirmar as políticas de cotas raciais no Brasil?
Olha, as universidades federais têm prova que ano que vem, 2023 ou 2022, já acaba a vigência da lei das políticas afirmativas. Então, as universidades não terão mais obrigatoriedade pela lei de colocar em funcionamento as políticas afirmativas. Mas eles têm autonomia, porque pela lei, isso foi a decisão do Supremo Tribunal, que não havia nenhuma inconstitucionalidade, eles podem, a partir da autonomia das próprias universidades, continuar a trabalhar com as políticas afirmativas. Não haveria nenhum impedimento da lei. Agora, vai depender das universidades. A universidade tem que saber que ele tem um papel muito importante na luta em favor dos direitos humanos nas sociedades, e lutar para manter as políticas afirmativas em suas universidades. Isso nós não sabemos como que vai ser. É por isso que quando houve aquela proposta do ministro que saiu, que foi para os Estados Unidos, que para indicar os reitores, pró-reitores, então houve reação porque eles podiam colocar pessoas que são contra políticas afirmativas. Então, é por isso a eleição do dirigente das universidades tem que considerar isso, dirigentes, pessoas, candidatos que têm consciência, que têm compromisso com a transformação das sociedades, que, uma vez eleita, vão continuar a defender as políticas afirmativas. E a comunidade universitária tem que ser realmente consciente, articuladas, mobilizadas para defender as cotas, senão acaba. Senão acaba, porque não havia mais obrigatoriedade pela lei, mas tem autonomia, as universidades podem continuar, como, aliás, começaram antes da lei federal. É por isso que houve essa coisa da audiência pública para examinar a questão da constitucionalidade a partir do caso da UNB, porque as pessoas que estavam contra a cota entraram com todos os empecilhos possíveis. O único recurso era a constitucionalidade. Se mostrou que não havia nenhuma inconstitucionalidade. Então, as universidades podem, mas por isso tem que ter dirigentes conscientes, comunidade universitárias conscientes, mobilizadas para defender as políticas de inclusão na universidade. Se a comunidade universitária não se mobilizar, não há interesse, dirigente também não está por aí, isso vai acabar com as políticas afirmativas. Eu não acredito que a sociedade brasileira, com tudo que aconteceu, as universidades públicas brasileiras vão deixar acontecer isso. Eu sou muito confiante, mas mesmo assim tem que ter consciência, ser mobilizadas, começar já a discutir já isso. Várias universidades já deveriam entrar em debate para ver o que vai acontecer depois de 2022, até em termos de avaliação dos resultados de 10 anos de políticas afirmativas, as conquistas, se há possibilidade de mudar os rumos, de corrigir, de aperfeiçoar os sistemas. Então, está na hora de começar a discutir isso para evitar surpresas. É isso. Aqui na UERJ nós passamos por isso em 2017, 2018 e nós conseguimos a aprovação por mais de 10 anos da políticas, aprovado no Conselho e também aprovado na Assembleia Legislativa da eficácia das políticas de cotas na nossa comunidade e também na Universidade Estadual do Norte Fluminense, que é a UENF. Nós tivemos... Eu acompanhei a confusão. Foi uma boa confusão, mas logramos êxito. Foi uma boa confusão. Os deputados, os vereadores tentaram criar. E a comunidade se mobilizou, com os estudantes, técnicos, toda a comunidade se mobilizou e a gente conseguiu, por estudos, por provas, mas também por análise,
do TCE, aqui do nosso Tribunal de Contas do Estado, a avaliação positiva, eficácia e eficiência da política de cotas no enfrentamento ao racismo e também como uma política de reparação histórica à população negra e dos povos originários também. Nós tivemos aqui alguns debates no chat, mas todos eles sinalizando como, para nós, para a nossa experiência, para a história que a gente está trilhando na Constituição, da Comissão de Validação da Autodeclaração, as suas contribuições, especialmente debate sobre a condição de mestiços no Brasil e uma defesa que o senhor fez. Sendo negro, escola pública ou particular, teria que entrar, o senhor reconhece isso e foi muito importante para a gente. Eu quero aqui abrir esses nossos últimos momentos dessa primeira conferência, a conferência de abertura do módulo 1, para suas considerações finais, por um até breve, que já está registrado, que quando a gente chamar de novo, o senhor tem na agenda, o senhor volta aqui para a nossa universidade para contribuir com o nosso trabalho. Já de pronto eu agradeço, me senti muito honrada por ter aqui dividido essa tela com o senhor que já era muito íntimo meu pelas leituras, já tinha colocado a cabeça de mim, dos meus pares, tem um grupo de professoras e professores que se juntaram nessa pandemia para ler autores pretos, e o senhor é a nossa referência, agradecer pela sua existência, agradecer por dividir com a gente as reflexões, estudos, e abro aqui esse espaço para suas palavras de até breve à nossa comunidade uergiana. Olha, querida, eu que agradeço muito, eu acho que é um assunto muito importante, uma questão muito importante, e às vezes quando eu recebo um convite, disse, mas eu que vou dizer de novo, se chover no molhado, já temos uma geração de jovens intelectuais negra e negro, muito competente, com uma linguagem diferente, com posicionamentos descolonizados, que sabe dizer até coisas com mais força, com mais expressão do que eu, mas não posso, caso da UERJ, quando eu recebi o convite de vocês, eles dizem, bom, eu vou mesmo dizendo coisas que eles sabem dizer melhor do que eu. Sendo mais velho, tem que dar um exemplo de participação. Sendo, com licença, sendo o nosso mais velho, é sempre uma alegria ouvi-lo. Os nossos caminhos foram pavimentados e, com certeza, foi pela sua trajetória desde o nosso continente mãe, diáspora aqui na sociedade brasileira, em especial para nós, população preta, negra, daqui dessa sociedade estruturalmente racista, mas que tem pretas e pretos que estruturalmente fizeram resistência e revolução. Eu penso que essa conferência operou uma pequena revolução para quem nos assistiu, especialmente para quem vai nos assistir aqui pela TV UERJ. O professor Kabengele Munanga abrir a fala fazendo uma referência, uma saudação à sua existência, e fecha essa fala fazendo uma saudação e reverência à sua existência. Que bom, que feliz que somos de sermos contemporâneos do senhor, e que bom que a sua fala está eternizada aqui na nossa TV UERJ em termos de texto. Quero aqui agradecer a professora Kátia, que está aqui na sala com a gente, se ela puder entrar para dar um até breve também. Quero aqui agradecer também a assessoria da PR4, que está conosco, que trabalhou muito para que isso acontecesse, professor Alexandre e professora Nelma, e também o professor Ailton José, a todas as colegas e colegas, quero aqui apresentar, somos mais de 10 de um grupo que pensou com muito carinho, muita responsabilidade e com muito desejo e animação do seu sim, do seu estamos juntas e juntas, e que apresentou aqui com genialidade, generosidade as suas contribuições. A professora Kátia está entrando aqui. Por favor, professora Kátia. Muito obrigada, professor. Importantíssima a sua exposição, com certeza vai nos dar fundamentação teórica, fundamentação reflexiva, no sentido de pensar a melhor gestão nesse processo de consolidação das ações afirmativas na universidade. Muito obrigada. Obrigado, professor Cátia. A luta continua.
A luta continua, só lembrar quem nos assiste, quem está aqui com a gente ao vivo e quem vai estar com a gente depois. Essa foi uma conferência de abertura com o professor doutor Kabengele Munanga, honoris causas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós temos uma próxima agenda, uma conferência do módulo 2, Ações Afirmativas e Sistema de Reservas de Vagas, que vai ser no dia 9. E na próxima semana a gente tem mais 2 agendas, nos dias 14 internamente e no dia 16 a conferência de encerramento. Obrigada por terem me dado o privilégio de estar aqui nessa mesa. Alexandre, passo a palavra. Professor Kabengele Munanga. Eu sou uma professora preta um tanto abusada, então eu mando um meu beijo, um abraço para o senhor. Obrigado, querida. Eu vou... só um detalhe, Rosineide. O texto eu mando no e-mail de quem? Aquele que é recebido da Pró-Reitoria ou você me manda outro e-mail para eu mandar o texto? Eu botei no chat os meus contatos, aqui no chat da sala. Tá, tudo bem. Aí você me manda o e-mail para eu lhe mandar o texto da conferência, o outro texto que prometi, tá? Certo, obrigada. Ah, de nada. Nós Obrigado, um abraço para todos. Nós agradecemos ao professor Kabengele Munanga pela importante reflexão sobre esse momento que nós vivemos, né? De pensar a universidade pública para todos, todas e todes. E a inclusão e a luta, né, pelo conhecimento científico, não só pela questão de como nós estamos, mas como sujeitos produtores de conhecimento. Negros produzem conhecimento também. Isso é cidadania. Então, nós estamos também pensando esta questão da cidadania que o senhor trouxe para nós de uma maneira muito brilhante. Então, nós agradecemos ao senhor, à professora Cátia Antônia, agradecemos a ela também a oportunidade de estarmos formando o CPVA, Comissão Permanente de Validação da Autodeclaração. Estamos aprendendo muito com essa experiência. Então, nós agradecemos e desejamos uma boa noite a todos, todas e todes. Obrigado, professor Alexandre.